Reverendíssimo Senhor Padre Miguel Chacachama, minhas irmãs, meus irmãos em Cristo, nestes dias, Deus está a tocar-nos particularmente por acontecimentos que mexem com a nossa própria vida, com a nossa comunidade, com a nossa igreja, com a nossa sociedade. A morte do nosso patriarca angolano, o cardeal Alexandre do Nascimento, e hoje, com este acontecimento que logo pela manhã nós escutamos em relação a um dos ilustres jornalistas da nossa praça, da nossa sociedade, o Ismael Mateus. Queiramos ou não, mas é alguém que também fez parte da nossa vida social. E estou recordado que este jornalista várias vezes procurou pelo cardeal Alexandre do Nascimento. Portanto, é alguém que também partilhou alguns momentos com Sua Eminência, o cardeal Alexandre do Nascimento. Tanto a classe religiosa, a classe jornalística está de luto. Estamos todos de luto. E Deus sabe porquê que faz tudo isto assim acontecer. Mas, nestes dias, o nosso arcebispo, o Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, determinou que desde ontem tivéssemos realmente esta vivência espiritual nas nossas paróquias para sufragar a alma do nosso cardeal Dom Alexandre do Nascimento. Todas as paróquias de Luanda, e não só, sabemos que também outras dioceses estão a participar e a partilhar desta mesma fé, deste mesmo sentimento de pesar pela partida do nosso cardeal angolano. O primeiro cardeal angolano e o ancião de todos os cardeais do mundo. O que dizer nesta hora, neste momento, se não deixarmos-nos alimentar pela esperança, pela fé, se não nos deixarmos alimentar pela voz de Deus, para compreendermos a dimensão deste fenômeno que é a morte. E, como sabemos, a vida de cada um de nós, quando cristãos, temos esta exigência de seguir os ensinamentos de Cristo. E aquele que nós hoje estamos a lembrar, que foi o nosso arcebispo de Luanda, que foi o nosso primeiro cardeal de Angola, aquele que muitas vezes também nesta catedral velha de Luanda celebrou várias missas,
aqui pontificou a nossa arquidiocese de Luanda, temos esta obrigação de sufragá-lo para que realmente Deus o tenha na sua glória. Quantos ensinamentos recebemos dele, quanto de memória queremos nós conservar para de facto seguirmos aquilo que ele nos deixou como exemplo de vida. E os evangelhos, tanto ontem como hoje, apresentam a figura da criança. E nós sabemos quanto o nosso cardeal tinha muito apreço pelas crianças, quanto ele fazia para dignificar as crianças, os mais pobres, os mais desfavorecidos. Sou testemunha de quantas vezes ele deixava os seus afazeres para assistir aos seus pobres. E ele chamava: estes são os meus patrões. Pobres são os meus patrões. Um homem de um coração dócil, de um coração manso, de um coração bom. Todos os dias à sua porta, no arcebispado de Luanda, vinham pobres de todos os pontos da nossa cidade. E ele tinha sempre alguma coisa para assistir a estes pobres. E surpreendeu-me mais ainda quando ele tudo fez para que fossem fundados os centros materno-infantis para assistência à mãe solteira e, sobretudo, em período de gestação, para que as crianças pudessem vir ao mundo com saúde e com muita possibilidade de sobreviver. A assistência alimentar, assistência médico-medicamentosa, e o próprio cardeal visitava estes centros materno-infantis que se encontram em algumas paróquias da nossa cidade. Um homem incansável que vivia para os seus irmãos. Quantas coisas podíamos aqui retratar, quantas coisas. Estamos a ouvir falar de atitudes pessoais em relação à sua preocupação com a paz, com a reconciliação. Um homem que sabia fazer pontes para reconciliar os corações, para ajudar os homens a reencontrarem-se e a forjarem o amor, o perdão, a comunhão verdadeira. É preciso destacar o que de bom o nosso arcebispo emérito de Luanda, o nosso cardeal, fez. Ante as tensões dos homens, ele sabia sempre manter a serenidade e dizer que tinha muito mais responsabilidades acrescidas como homem de Deus, para compreender os seus irmãos com amor e com perdão. Foi um homem que soube amar e soube perdoar. Seria bom que nós aproveitássemos dele este legado. Fazer esforço de amar e perdoar.
amar e perdoar. Porque só construímos uma boa família, uma boa sociedade, uma boa comunidade com estas virtudes: amar e perdoar. Em tão pouco tempo, resumir tudo quanto o nosso cardeal fez e que sejam marcas para a nossa própria vida, creio eu que cada um deve precisamente fazer esforço de estudá-lo. O cardeal terá de ser uma figura de estudo na nossa sociedade angolana. E eu que tive a possibilidade de conviver com ele nestes 32 anos de ministério sacerdotal, tenho esta obrigação de me sentar e deixar alguma coisa para as futuras gerações. Daquilo que eu pessoalmente aprendi, o que nós aprendemos, porque o padre Miguel Chacachama também dá este testemunho, e o que as futuras gerações terão de aprender. Somos nós que temos de passar este testemunho. Homem do silêncio, ante as ofensas. Quantas ofensas! E até quase como que as pessoas sentiam-se legitimadas em atacá-lo, mas ele sempre com silêncio e oração. Silêncio e oração. O exemplo da oração, o exemplo da contemplação da palavra de Deus, homem da palavra, da escuta da palavra de Deus. Minhas irmãs, meus irmãos, podeis não acreditar. Quando era seu secretário particular, e é preciso dar este testemunho, talvez ninguém possa algum dia falar sobre isso. 1 da manhã, 2 da manhã, às vezes ficava eu preocupado porque não ouvia movimento nenhum do quarto dele. Saía para a varanda e via a luz da capela acesa. Então, a curiosidade de ver por que a luz da capela ainda está acesa. Quando fosse abrir a porta, estava o cardeal de joelhos em oração. 2 da manhã. Porque ele carregava consigo a preocupação do seu povo, a preocupação naqueles tempos de guerras. Todos os dias eram notícias de mortes, ataques e tudo isso. Gente que morria por causa daquela guerra maldita que nós tivemos. E ele só dizia: quando há de terminar esta guerra? Porque os inocentes estão a morrer. Acredito que eram estes clamores diante do sacrário, na sua capela, que ele dirigia ao Pai do céu. E às vezes às 7 da manhã já tinha que estar acordado para a missa com a comunidade e atender os missionários que vinham de longe para se aconselharem junto dele. Homem de sacrifício. O nosso cardeal foi um homem que se entregou realmente pelos seus irmãos. Não tinha sono profundo. Era um homem de sono muito leve. Porque bastava qualquer ruído no meu quarto, ele vinha logo bater a porta. O que se passa, meu filho? A eminência, tive um descuido, empurrei o armário fez barulho. Pensei que tivesse acontecido alguma coisa contigo. Estes cuidados. Era um homem atencioso, muito atencioso. Há bem pouco tempo, quando ainda, vivo e já com dificuldades de caminhar, estávamos a conversar e perguntou-me: tu ainda rezas o terço? Eu disse: olha, eminência,
não só o terço, mas as 1000 ave-marias diárias. Apertou-me a mão e agradeceu. Faça isso, meu filho. Deus precisa de nós para realmente apresentarmos a Ele as preocupações do mundo. Nós ganhamos um santo junto de Deus. Queiramos ou não, ganhamos um santo. E ele colocava sempre na dimensão do grande cardeal Newman. Falava muito do cardeal Newman. E no seu livro dos ritmos, onde estão várias poesias, está lá um verso, uma poesia e 2 ou 3 versos que fala da grandiosidade do cardeal Newman, a espiritualidade do cardeal Newman. E ele fazia esforço de imitar estes grandes homens da fé. E é isso que ele nos deixa também. O cardeal tem de ser uma referência viva nas nossas vidas, porque mostrou-nos o que é seguir Jesus Cristo, o que é seguir o caminho da cruz, o que é seguir a voz daquela mulher que, junto à cruz do seu filho, soube manter-se silenciosa e com um coração aberto para Deus. Maria guardava tudo no seu coração. Maria guardava tudo no seu coração. E às vezes ele só dizia: ante as dificuldades, nós temos uma mãe que nos acompanha, a Nossa Senhora, e ele sempre com a sua voz forte, determinada, a mamã Mushima. Temos uma mãe, a mamã Mushima. Por isso, quero pedir-vos, minhas irmãs, meus irmãos, amemos mais a Deus, amemos a nossa devoção à Nossa Senhora. É dos maiores legados que o cardeal nos traz. E nós encontramos nas suas poesias a forma como se dirigia a Nossa Senhora, com muito encanto, com muita ternura. A minha mãe do céu. Assim considerava o cardeal. Por isso, vamos, sim, chorar o nosso cardeal, mas com este sentimento de que realmente temos alguém hoje diante de Deus a interceder por nós. A forma como amou Angola, eu acredito que até no céu continuará a amar a Angola, a sua pátria querida. A pátria que ele mesmo soube realmente compreender entre os seus irmãos e dizer: eu devo priorizar o amor, porque é isto que vai engrandecer mais Angola e as futuras gerações terem sentido de vida. Temos de acolher estes ensinamentos com muita delicadeza, com muita devoção. Para terminar esta nossa reflexão, como não agradecer o Santo Padre pelas palavras sinceras, pelas palavras profundas dirigidas ao nosso cardeal Alexandre do Nascimento, por este acontecimento que estamos a viver. A forma tão delicada como fala do nosso cardeal. Meu irmão Alexandre do Nascimento. A forma como se apresentava com coragem e com liberdade. Um homem corajoso e livre. Este homem que durante muitos anos nos ensinou o que é realmente seguir Jesus, o seu mestre. Como não agradecer a cada um, pelas orações que dirige a Deus, pelo seu descanso eterno. Por isso, quero pedir-vos, minhas irmãs, meus irmãos, o nosso óbito pode ser vivido em nossa casa.
Cada um de vós, cada uma de vós pode fazer o seu óbito em sua casa. Façam o óbito em vossa casa. Chorai em vossa casa. Rezai em vossa casa. Pelo descanso eterno do nosso cardeal. Ele é de todos, tocou a vida de todos, amou a todos, sem fazer diferença. Por isso, cada um, faça o seu óbito em sua casa, com dignidade, honrando esta figura que realmente hoje está nas mãos de Deus a interceder por nós. Porque é esta Angola que ele levou no coração, é este povo que ele levou no coração, é esta família angolana que ele levou no coração, é esta igreja que ele amou profundamente, que ele levou no seu coração. Aprendamos com o nosso cardeal. Agradecer a Santa Teresa do Menino Jesus, uma das suas melhores padroeiras, uma das suas melhores devoções, Santa Teresa do Menino Jesus. E nós sabemos porquê. Ele diz que durante o percurso que fez, quando foi raptado, sentiu a presença de Santa Teresa do Menino Jesus na sua vida, no seu percurso, no dia a dia. E isso está escrito. Portanto, a fé do cardeal tem de nos ensinar a sabermos encarar a vida com seriedade, com lealdade. Temos de amar a palavra de Deus e amar profundamente a nossa fé. Esta fé que o cardeal recebeu dos seus bisavós, dos seus avós, dos seus pais e, sobretudo, da sua querida mãe, a avó Mariana, que ele muito gostava de pronunciar este nome. A minha mãe, a velha Mariana. Portanto, vamos seguir este modelo, este exemplo dos nossos antepassados. O cardeal agora faz parte dos nossos antepassados, dos nossos padroeiros. É um patriarca de Angola que repousa nos braços de Deus. Que Nossa Senhora nos anime sempre a compreendermos a dimensão da nossa vida de todos os dias, como bons cristãos, como bons cidadãos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.